conceito da missão integral é antitradicionalista? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi o que ela quer dizer. No sentido de que a missão integral está reagindo a alguma tradição? Bom, de qual especificamente a qual você está se referindo? Se a missão integral é antitradicionalista, ela reage a várias tradições. Agora, de qual mesmo nós estamos falando e sobre o que você quer saber? Se a pessoa está falando da tradição teológica, não é antitradicional. A teologia trabalha com um tripé, que é a realidade, a tradição da igreja e exegese hermenêutica. Não é o texto sagrado. Então, os teólogos da missão integral respeitam a tradição da igreja, que foi construída pelos 4 concílios fundantes e, no nosso caso protestante, pelas máximas da Reforma. Isso é o que nós chamamos de a tradição da igreja. O resultado dos 4 concílios fundantes e as máximas da Reforma. Então, nesse sentido, a teologia da missão integral não é antitradição. Pelo contrário, ela respeita essa tradição, ela não mexe na soteriologia, não mexe na identidade, na natureza de Cristo, não mexe na natureza da palavra, não mexe na Trindade. Ela respeita a tradição da igreja, a tradição que nasceu dos 4 concílios fundantes, que definiram a Trindade, que definiram a natureza da igreja, a natureza de Jesus, que definiram o cânon sagrado. A gente respeita isso e agrega isso, como qualquer protestante, às máximas da Reforma. E os solas, da Reforma. Sola fide, sola gratia, sola escritura, soli Christus e soli Deo glória. Então, nesse sentido, nós suportamos, apoiamos e partimos e refletimos a partir da tradição da igreja. O que a gente faz é responder às perguntas candentes da nossa sociedade. O Ed falou da questão da indústria farmacêutica. Então, imagina um camarada pobre, que sofre de uma enfermidade aguda, ele e uma grande gama de pobres sofre dessa enfermidade aguda, mas a indústria pesquisa científica, a indústria farmacêutica não está interessada em pesquisar sobre isso, porque quem sofre isso é pobre, gente que não tem recurso para pagar o medicamento que poderia solucionar o seu problema. Então, imagina que esse pobre chega para um de nós, qualquer um de nós que está aqui, cristão, fale da angústia dele, ele está no Ocidente cristão, e aí ele pergunte para qualquer cristão, por que no Ocidente cristão a pesquisa científica, a pesquisa farmacêutica não privilegia gente como eu? E aí faz a segunda pergunta para qualquer cristão. De que lado que Deus está? Onde está Deus nesse negócio? Deus apoia isso aí? Isso aí é a bênção de Deus? Quer dizer que o Deus que você prega privilegia um sistema que vai me matar? Ou que me usa de cobaia, só porque eu não tenho dinheiro? De que lado que Deus está? Essa pergunta a teologia tem de responder. Só não responde essa pergunta quem é determinista.
Porque o determinismo diz assim, não, isso aí é a vontade de Deus. Só que quando você diz que o mal é vontade de Deus, você tem de pensar que Deus que você está apresentando para a pessoa. E mais, se de um lado você parece estar dizendo, não, eu aceito de Deus tanto o bem quanto o mal, porque Deus é soberano, etc, etc, você também está dizendo que Deus não vai julgar ninguém. Porque Deus não pode julgar um camarada que só fez o que ele escreveu que ele ia fazer, que ele devia fazer. Então toda aquela história de que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos não funciona. Porque se ele escreveu o que todo mundo tinha de fazer, ele vai julgar o quê? Ele vai dizer para o sujeito, muito bonito, hein, moço? E o sujeito vai dizer, bom, bonito o senhor, né? O senhor escreveu, eu só vivi. Então, às vezes, a pessoa fala sem pensar e não tem noção do que está dizendo a respeito do próprio Deus e a respeito da cruz. E a respeito da entrega do Deus que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. Então, essa é a questão que está posta. Eu queria fazer uma interpretação da fala do Ari, que é um exemplo do que é fazer teologia no contexto da missão integral. Quando ele comenta o pobre, o rico, a indústria farmacêutica, o dono do capital, o trabalho, ele está usando ciências sociais. Quando ele critica o determinismo, como ele acabou de fazer, ele está usando filosofia. É isso que é fazer teologia no princípio da missão integral. É usar todas as ciências e todas as referências teóricas que assessoram o nosso pensar teológico. Em determinado momento eu vou dar uma resposta que o meu ferramental é filosófico. Em outro momento eu vou dar uma resposta que o meu ferramental é economia. Outro é antropologia, etc. Quando eu pergunto, por que tem tanto suicídio na Europa? Por que tem tanto suicídio no Japão? Bom, eu tenho que estudar cultura, eu tenho que estudar história. Não adianta eu procurar na Bíblia, o homem se suicida porque ele é pecador. Sei, mas por que se suicida mais gente na Europa do que se suicida aqui na China, ou ao contrário? É isso que a gente está falando da reflexão bíblica teológica a partir da missão integral. Usar todas as ferramentas que iluminam a realidade a qual nós precisamos dar respostas.